A luz do sol da primavera que entra pelas janelas do Le Petit Déjeuner atinge o enorme anel de noivado da Madison, fazendo prismas dançarem sobre nossa mesa de brunch. A mão da minha irmã treme enquanto ela descreve o local dos sonhos para o casamento no Vale de Napa, cada gesto cuidadosamente calculado para destacar o diamante de 3 quilates. Minha mãe está sentada ao lado dela, cortando seu waffle belga em quadradinhos perfeitos, enquanto mantém aquele sorriso ensaiado que conheço a vida inteira, aquele que significa que ela está prestes a pedir alguma coisa. Meu pai verifica o Rolex de novo. Terceira vez em 5 minutos. Vamos direto ao ponto, ele anuncia, interrompendo a descrição detalhada da Madison sobre recepções em adegas. Já temos o orçamento preliminar. Minha xícara de café para no ar, a meio caminho da boca, enquanto minha mãe desliza uma pasta grossa sobre a toalha branca da mesa. Os lustres do restaurante lançam uma luz suave sobre o logotipo dourado do organizador de casamentos. Vai, dá uma olhada, insiste mamãe, com aquela voz doce como mel. A Madison está trabalhando com o coordenador de casamentos mais exclusivo de Napa. Coloco minha xícara no pires e abro a pasta. Os números aparecem em colunas organizadas. Aluguel do local, buffet, flores, banda, honorários do organizador. Minha garganta aperta quando chego ao final. $240 mil. As palavras saem raspando da minha boca. Uma pechincha, de verdade, Madison responde rapidamente. Você devia ver o que alguns outros lugares cobram. Meu pai pigarreia e ajeita a gravata. Sua mãe e eu vamos cobrir metade, como é o costume. Precisamos que você cubra a outra metade. A sala gira levemente. Vocês querem que eu pague $120 mil? Você pode pagar. A voz da Madison assume aquele tom bajulador que ela aperfeiçoou na infância. Você está indo super bem lá na Franklin West Capital. Uma lembrança me atinge. Eu estava na cozinha, 6 anos atrás, segurando minha carta de aceitação da Universidade de Pittsburgh, com as mãos trêmulas. A voz do meu pai, fria como aço em janeiro. Você não tem perfil para a faculdade. Não vamos jogar dinheiro fora com algo que você vai desistir. Mamãe assentiu, braços cruzados. A Madison tem uma mente acadêmica, querida. Você é mais prática. Eu me ofereci para assinar um contrato, prometi pagar cada centavo com juros. Pesquisei empréstimos estudantis, preparei planilhas para mostrar que podia arcar com a dívida. A resposta do meu pai foi definitiva. Não emprestamos dinheiro. É uma questão de princípios. Agora, coloco minha xícara de volta no pires com precisão, prestando atenção no pequeno tilintar da porcelana. Por que, exatamente, vocês precisam do meu dinheiro? Porque você é da família. A voz da Madison carrega um tom impaciente, como se eu estivesse sendo teimosa. E, sinceramente, você nos deve isso. Mal tem aparecido nos eventos da família. Desde que conseguiu aquela promoção. Os dedos da minha mãe tamborilam sobre a mesa. Já demos sinal para o local e para vários fornecedores. Sinal não reembolsável. As palavras me atingem como socos. Eles armaram essa emboscada, contaram com meu dinheiro, sem nem me consultar. Assim como planejaram meu futuro sem perguntar, decidiram minhas limitações sem qualquer base. Minha voz surge, baixa e firme. 6 anos atrás, quando eu implorei ajuda para ir à faculdade, o que o senhor disse, pai? Seu maxilar se contrai. O sorriso ensaiado da minha mãe desaparece. O senhor disse que não empresta dinheiro. Que era uma questão de princípios. Cada palavra cai como gelo entre nós, iluminados pelo sol. O senhor disse que eu não valia o investimento. Isso foi completamente diferente, interrompe minha mãe, visivelmente incomodada. É o casamento da Madison. O dia especial da sua irmã. E minha educação não era especial. A calma na minha voz me surpreende. Meus sonhos não importavam. Escuta aqui. O rosto do meu pai fica vermelho acima da gola da camisa. Você se deu bem sem faculdade. Muito bem, até. Então eu diria que estávamos certos.
Não é? Você devia estar agradecida. Eu não empresto dinheiro. As palavras têm gosto de vitória na minha boca. É uma questão de princípio. Madison fica de boca aberta. Você não pode estar falando sério. Estou. Me levanto e aliso minha saia. E já que vocês fizeram depósitos não reembolsáveis, sugiro que comecem a procurar fontes alternativas de financiamento. René Miller. A voz do meu pai estala como um chicote. Sente-se. Não terminamos. Pego minha bolsa, deixando o peso familiar me ancorar. Terminamos, sim. O banco da René está permanentemente fechado para esta família. Assim como o banco da mamãe e do papai estava fechado para mim 6 anos atrás. Viro as costas e vou embora. Meus saltos batendo firme no chão de madeira. Atrás de mim, ouço a voz da Madison se erguer em protesto. Minha mãe chamando meu nome. A cadeira do meu pai arrastando no chão. Mas eu não paro. Não me viro. O maitre abre a porta com uma leve reverência. A luz da primavera me envolve como um cobertor. Pela primeira vez em anos, o peso de buscar a aprovação dos meus pais sai dos meus ombros. Eles fizeram sua escolha há 6 anos. Hoje, eu fiz a minha. Meu celular vibra quando chego ao carro. Uma mensagem da Madison: você está estragando tudo. Já contei para todo mundo sobre a recepção na adega. Silencio o celular e dou partida no motor. O futuro se estende diante de mim, claro, luminoso. E, finalmente, totalmente meu. Os dias passam no escritório, entre clientes e reuniões. Mas uma semana depois, um telefonema da minha tia muda tudo. Na casa dela, as mãos da tia Carol tremem. Enquanto ela desliza uma pasta de papel pardo sobre a mesa de centro antiga. Encontrei isso enquanto limpava o escritório do papai na semana passada. O perfume floral dela, o mesmo desde que eu era criança, preenche o ar entre nós. Você merece saber. As bordas da pasta estão desgastadas, amareladas pelo tempo. Dentro, extratos do Cleveland First Bank, cobrindo vários anos. Relatórios mensais do Fundo Educacional das Crianças Miller. Minha garganta se fecha. Crianças. No plural. Tia Carol confirma com a cabeça, girando a aliança no dedo. A luz do sol entra pela janela da sala, iluminando o pequeno diamante da aliança. Tão diferente do anel de 3 quilates da Madison. Seus pais abriram quando você nasceu. Quantias iguais para as 2 meninas. Os números ficam borrados diante dos meus olhos. Depósitos regulares. Crescimento constante. O suficiente para pagar 2 faculdades completas. Para onde foi? As palavras saem raspando. Para a mensalidade da Madison na NYU. O apartamento dela em Manhattan. Aquele programa de verão em Paris. A voz da tia Carol se torna mais pesada. Disseram para todo mundo que você não quis ir para a faculdade. Que preferiu começar a trabalhar logo. O chão parece girar. A Madison sabia. Durante todos esses anos me vendo batalhar por uma chance de estudar. Ela sabia do dinheiro que era meu por direito. Meu celular vibra de novo. Outra mensagem da Madison. Você está destruindo essa família. Mamãe não para de chorar desde o brunch. Silencio o celular e o coloco de lado. Quem mais sabe? Seu avô descobriu no ano passado. Foi por isso que vendeu o trailer. Tia Carol pega outro papel, um comprovante bancário. Ele queria te ajudar, mas seu pai bloqueou a transferência. Disse que isso ia contra as decisões que eles tomaram na criação de vocês. Uma batida na porta nos faz pular. Pela janela, vejo a velha caminhonete do vovô John na garagem. Ele entra sem esperar resposta, sua presença preenchendo a sala, como sempre. Fiquei sabendo daquele brunch chique. A voz dele tem o peso de 50 anos de construção civil. Seu pai sempre foi bom em gastar o dinheiro dos outros. Solto uma risada vazia. Eles querem que eu pague 120 mil pelo casamento da Madison. Depois do que fizeram com seu dinheiro da faculdade? Ele se acomoda na poltrona de couro, que rende com o movimento.
Aquela garota precisa de um choque de realidade, não de uma recepção em adega. Meu celular acende de novo. Dessa vez é minha mãe. Asterisco, criamos você melhor que isso. Sua irmã merece o casamento dos sonhos. Asterisco. Já estão espalhando a versão deles. Mostro as mensagens para eles. Me fazendo parecer ingrata. A verdade sempre aparece, diz o vovô Joe, seus olhos ainda afiados aos 78 anos. A questão é: você está pronta para a briga? Antes que eu possa responder, meu celular do trabalho toca. É a Janete Parker, minha mentora na Franklin West Capital. Tem um minutinho? Ouvi falar de um drama familiar. Já passei por isso, sobrevivi. Vamos tomar um café. Seus pais vão tentar te isolar, alerta tia Carol. Já estão dizendo por aí que você ficou metida. Depois da promoção. Uma nova mensagem aparece, da minha prima Beta, asterisco, qual é seu problema com a Madison? Ela tá literalmente chorando por causa dos planos de casamento arruinados, asterisco. Deixa eles falarem. As palavras saem mais firmes do que eu realmente sinto. Eu só parei de jogar o jogo deles. O vovô Joe concorda com um sorriso orgulhoso no rosto marcado pelo tempo. Já era hora de alguém bater de frente com o Robert. Esse homem administra essa família como se fosse o banco particular dele há tempo demais. Meu celular continua acendendo. Membros da igreja perguntando sobre honrar pai e mãe. Parentes se oferecendo como mediadores. As madrinhas da Madison sugerindo que eu tô com inveja da felicidade dela. Mas algo mudou agora. O peso de buscar a aprovação dele se foi substituído por uma estranha leveza. Penso no meu escritório com vista pro Lago Erie. Na promoção que conquistei por mérito, na vida que construí sem a ajuda de ninguém. Sabe o que é pior? Passo o dedo pelas bordas dos extratos bancários. Eles nunca vão admitir o que fizeram. Vão reescrever a história. Até que eu seja a vilã que arruinou o grande dia da Madison. Então deixa que reescrevam. A voz da tia Carol carrega um tom firme, quase de aço, que eu nunca tinha ouvido nela antes. Você tem a verdade agora. E nós também. O vovô Joe pega a carteira e tira de dentro uma foto desbotada. Lembra disso aqui? Sou eu aos 17 anos, segurando o troféu da equipe de robótica. Meu pai se recusou a ir à competição. Disse que eu estava perdendo tempo, que devia estar aprendendo algo prático. Isso aí é coisa de faculdade. O vovô Joe toca a foto. Sempre foram. Eles só não conseguiam enxergar nada além do filho dourado deles. Meu celular vibra de novo. Madison. Ah, agora você é boa demais pra essa família, né? Acho que todo aquele dinheiro te subiu a cabeça. Penso no fundo universitário que deveria ter sido metade meu. Na Madison me observando implorar por restos. Enquanto ela curtia a vista de Manhattan. Nos meus pais espalhando mentiras sobre minhas escolhas. Para protegerem a própria narrativa. A raiva vem limpa, afiada. Queimando os últimos vestígios de dúvida. Me levanto e junto os documentos. Obrigada. A vocês dois. Por me contarem a verdade. O que você vai fazer? Pergunta a tia Carol. Aliso a saia e encaro meu reflexo no espelho dela. A mulher que olha de volta não é mais aquela garota que implorava por migalhas de aprovação. Vou deixar que vivam com as escolhas que fizeram. Minha voz sai calma, firme. Assim como me obrigaram a viver com as deles. O vovô Joe se levanta e me envolve num abraço forte. Cheirando a Old Spice e serragem. Domingo que vem, o jantar é lá em casa. Deixa que eles planejem o tal casamento. Meu celular acende mais uma vez. Uma mensagem da Sarah, minha melhor amiga desde a 3ª série. Eles estão dizendo que você mudou. E mudaste mesmo. Ficou mais forte. Saio para o sol de primavera. Com a pasta de provas bem guardada na bolsa. Atrás de mim, a porta se fecha para décadas de mentiras. À frente, a verdade se estende clara e luminosa. Uma estrada só minha. Deixe que falem. Agora eu sei quem eu sou.
E cansei de pedir permissão para existir. 3 semanas depois, no meu escritório. Uma notificação de rede social pisca na tela do meu celular. Linda Miller compartilhou uma publicação. Meu dedo paira sobre a prévia. Depois de 3 semanas de silêncio desde o confronto no brunch, minha mãe recorreu à sua arma favorita. O Tribunal da Opinião Pública. Quando foi que os filhos deixaram de honrar pai e mãe? É triste ver os valores que ensinamos sendo trocados por ganho material. Os comentários se acumulam embaixo do post. Emojis de oração de senhoras da igreja. Amigos da família expressando choque e consternação. Tio Roger escrevendo um parágrafo inteiro sobre a geração ingrata de hoje. Viro o celular de tela para baixo na minha mesa na Franklin West Capital. E volto a focar no zumbido constante dos dados de mercado. Nos meus 2 monitores. Números não mentem. Números não manipulam. Números não publicam indiretas no Facebook. René? Janete Wu, minha chefe, aparece na porta do meu escritório. Tem 1 minuto? A sigo até a sala dela, onde o lago Erie se estende num tom cinza-ardósia. Sob as nuvens de outubro. Ela faz sinal para eu sentar e fecha a porta. Sua análise da Miller Tech foi perfeita. Aquela previsão de aquisição? Ela pausa, me observando com atenção. Mas parece que alguém acabou de vender todo o portfólio a descoberto. Dou uma risada vazia, até para mim mesma. Drama familiar. Nada que afete o trabalho. Ah! Janete se recosta na cadeira. Esse drama envolveria um certo casamento sobre o qual metade de Cleveland já ouviu falar? Sinto o calor subir pelo meu pescoço. Madison está espalhando. Sua irmã ligou para nossa amiga em comum, Caroline Bishop. Aparentemente, você está oponindo a família por se recusar a contribuir com o fundo do casamento. Janete sorri de leve. Caroline comentou isso no jogo de tênis no fim de semana. Achando que eu devia saber que funcionar é um difícil tenho. Meu estômago dá um nó. Janete, Para. Ela levanta a mão, firme. Sabe o que eu disse para Caroline? Que minha mãe hipotecou a casa 3 vezes. Para pagar a faculdade de medicina do meu irmão. Enquanto isso, eu trabalhava no caixa de um supermercado. Para bancar a faculdade comunitária. Seus olhos escuros se fixam nos meus. Algumas famílias acham que filhas são investimentos. Outras acham que somos caixas eletrônicos. O nó no meu peito afrouxou um pouco. Como você lidou com isso? Eu construí meu próprio império. Ela aponta para o escritório em volta. O sucesso é a melhor vingança. Especialmente quando vem pedir empréstimos. Pega a sua caneca de café. Tira o dia de amanhã. Você merece um descanso para cuidar da mente. De volta à minha mesa, outra notificação surge. Uma mensagem do reverendo Phillips. Seus pais estão muito preocupados. Talvez devêssemos conversar sobre honrar pai e mãe? Respondo. Agradeço pela preocupação. Mas meu relacionamento com meus pais é um assunto privado. As mensagens e ligações continuam chegando. As madrinhas da Madison expressam decepção. Tia se oferecendo para mediar. Primos sugerindo que eu deixe de ser difícil. Mas as palavras deles já não têm o mesmo peso. Meu apartamento pode ser pequeno. Mas a vista para o lago Erie faz valer cada parcela da hipoteca. Meu fundo de emergência cobre 6 meses de despesas. Meu portfólio cresce mês a mês. Cada salário reforça que meu pai estava errado sobre mim. Na sexta-feira à noite, chego à casa dos meus pais. Crisântemos alinham a calçada, podados com perfeição. O Lexus do meu pai brilha na garagem, ao lado do Range Rover da Madison. O rosto da minha irmã ocupa a tela do iPad do meu pai sobre a mesa de jantar. Ela está de pérolas, maquiagem impecável. Interpretando o papel da noiva magoada. Sente-se, René. A voz do meu pai carrega aquele tom de comando antigo, que costumava me fazer encolher. Eu permaneço de pé. Preparamos uma apresentação.
Minha mãe clica no PowerPoint listando tudo que fizeram por mim. Colégio particular. Aulas de balé. Meu primeiro carro, um Honda usado. Enquanto Madison ganhou um BMW novinho. Você teve privilégios com os quais muita gente só sonha, conclui meu pai. Agora é hora de mostrar gratidão. Gratidão. A palavra tem gosto de fel. Vamos falar do que vocês não fizeram. Pego meu tablet e abro uma planilha. Mensalidade da NYU para Madison. $160 mil. Mesada mensal, $2 mil. Entrada do primeiro AP, $50 mil. Investimento total no futuro da Madison. Aproximadamente $300 mil. Os dedos da mamãe se entrelaçam nervosamente no colo. O maxilar do papai se contrai. Investimento no meu futuro, R$0. Zero oportunidades. Zero fé no meu potencial. Cada palavra cai como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de silêncio. Vocês nunca me consideraram digna de um investimento. Agora não podem exigir retorno. Isso não é justo. A voz de Madison ecoa pelo viva voz do iPad. Eu precisava desse apoio. Você só está com inveja porque eu tinha um plano e você não. Eu tinha um plano. Minha voz continua firme. Eu tinha um GPA de 4,0. Recebi ofertas de bolsas. Fui aceita antecipadamente no programa de negócios da Universidade de Pittsburgh. O que eu não tive foram pais que acreditassem em mim. Tomamos a melhor decisão para você, interrompe a mamãe. Você não estava pronta para... Já reservei fundos para a faculdade dos meus futuros filhos. As palavras pairam no ar como um choque elétrico. Porque nunca quero que eles sintam o que eu senti. Que pensem que não vale a pena investir neles. Que vejam seus irmãos ganhando tudo, enquanto eles não recebem nada. O silêncio que se segue é espesso, sufocante. E já que estamos falando de investimentos, encaro o papai. O vovô Joe me nomeou executora do testamento dele no mês passado. Disse que queria alguém que entende o valor da educação para cuidar do legado dele. A cor some do rosto do papai. A xícara de café da mamãe treme no pires. Você está mentindo, Madison diz, sem convicção. O vovô nunca faria isso. Liga para ele e pergunta. Começo a guardar minhas coisas. Tenho os documentos para provar. Assim como tenho registros de todas as conversas, decisões financeiras, exemplos de favoritismo dos últimos 10 anos. Minha mão alcança a maçaneta. Então aqui está minha resposta final, eu não devo nada a vocês. Nem dinheiro. Nem explicações. Nem sequer esta conversa. Saio da casa da minha infância, talvez pela última vez. O perfume das rosas da mamãe paira no ar, doce e enjoativo. Mas por baixo, sinto a brisa fresca vinda do Lago Erie. Clara. Livre. Minha. Meu telefone vibra. Uma mensagem da Sarah. Ainda tá de pé o brunch de domingo com a turma da família escolhida? Sorrio e respondo. Não perderia por nada. Às vezes, a família que a gente escolhe importa mais que a que nos gerou. E às vezes, a melhor vingança não é o confronto, é viver bem, investir em si mesmo e provar que eles estavam errados a cada respiração. Mais tarde, em casa. O som das teclas preenche meu escritório enquanto digito a frase final do e-mail para minha família. Meu dedo paira sobre o botão de enviar enquanto o sol nascente pinta o lago Erie de tons âmbar. 6 anos de silêncio terminam com essa mensagem. Para minha família. Vocês merecem saber a verdade sobre por que não vou financiar o casamento da Madison. Os fatos fluem em parágrafos claros e diretos. Minha aceitação na Universidade de Pittsburgh. O campeonato de robótica que meu pai nunca foi assistir. O fundo da minha faculdade que evaporou nas necessidades da Madison na NYU. Cada palavra é como martelar o aço, forjando a verdade a partir de anos de mentiras bem contadas. Uma mensagem de Madison aparece na tela. Se você mandar esse e-mail, vai acabar com a reputação da mamãe e do papai na igreja. A ameaça escorrega por mim como água. Que a verdade destrua o que tiver que destruir. Clico em enviar.
Horas depois, os telefones da família estão em ebulição. Tia Caterine me encaminha um e-mail defensivo do papai, onde ele afirma que eu escolhi trabalho braçal ao invés da faculdade. Tio Robert manda capturas de tela de uma postagem da mamãe no Facebook sobre filhos ingratos que esquecem de onde vieram. As madrinhas da Madison compartilham no Instagram uma história emocionante sobre irmãs que abandonam a família nos momentos mais importantes. Mas eles subestimaram minha voz. A prima Jennifer liga primeiro: encontrei aquelas suas fotos nas competições de robótica. As da final estadual. O papai sempre disse que você nunca teve interesse em estudar. Depois, tia-avó Susan, sua mãe me disse que você recusou o dinheiro da faculdade porque queria trabalhar no comércio. Não fazia ideia de que eles gastaram seu fundo no apartamento da Madison. Na igreja, a fofoca toma outro rumo. Dona Peterson, do grupo de oração, me encaminha uma sequência de e-mails em que a mamãe tentava mobilizar apoio contra mim. Mas agora, as perguntas mudam: como uma boa mãe cristã pode negar educação a uma filha e mimar tanto a outra? Os fornecedores do casamento de Madison começam a pressionar. O local em Napa Valley pede comprovação de fundos após uma verificação de crédito. A cerimonialista começa a sugerir mudanças de plano. 3 madrinhas desistem, alegando o alto custo das passagens. Meu celular vibra com um número que eu não via há anos. Doutora Williams, minha antiga professora de física. Guardei sua redação da faculdade, diz, direto ao ponto. Aquela sobre usar robótica para ensinar STEM a crianças carentes. Vou mandar pro seu avô. Ele precisa ver o que você poderia ter conquistado. O Jornal de Negócios local publica um perfil sobre jovens promessas da Franklin West Capital. Minha foto aparece ao lado de uma citação sobre determinação e sucesso autodidata. Os sócios do papai começam a se perguntar por que a filha dele precisaria de empréstimos estudantis se ele dirige uma Mercedes nova. Vovô Joe convoca uma reunião de família. Madison e nossos pais recusam, citando os preparativos do casamento. 30 parentes aparecem. O álbum de fotos é aberto, e de repente todos enxergam o padrão com clareza: os luxuosos doces 16 de Madison enquanto eu trabalhava em 2 empregos, o carro novo dela, enquanto eu pegava o ônibus, suas viagens nas férias de primavera, enquanto eu ficava em casa. Seu pai sempre disse que você não tinha interesse em faculdade, diz a vovó, com a voz firme. Engraçado como essa história muda quando a verdade aparece. Mais rachaduras surgem. As amigas de Madison cochicham sobre o vestido de noiva de 5 dígitos, enquanto ela ainda tem dívidas de empréstimo estudantil. O comitê financeiro da igreja começa a questionar os negócios do meu pai. O grupo de oração da minha mãe começa a se reunir sem ela. Meu celular vibra novamente. Uma mensagem de Madison. O evento foi cancelado. Falaram algo sobre falha na verificação financeira. A culpa é toda sua. Sirvo uma taça de vinho e observo o pôr do sol tingir o lago de vermelho. Que se irritem com a verdade. Conquistei minha paz cliente por cliente, promoção após promoção, enquanto eles construíam vidas sobre mentiras. Uma carta registrada chega do advogado do meu pai, exigindo que eu cesse e desista de espalhar mentiras maliciosas sobre assuntos familiares. Encaminhei ao meu próprio advogado sem sequer abrir. A verdade se sustenta sozinha, com provas. Vovô Joe envia uma mensagem em grupo para toda a família. O álbum da reunião de família foi digitalizado. Interessante como certas memórias mudam de aparência com o tempo. Alguém quer uma cópia? 30 parentes respondem, sim. A última mensagem de Madison chega à meia-noite. Mamãe e papai fizeram empréstimos em nossos nomes para o negócio. Eu sabia, mas nunca te contei. Por favor, não investiga. Mas eu já investiguei. O lago reflete as estrelas enquanto encaminho as evidências ao meu advogado. Às vezes, a melhor vingança não é o confronto, é simplesmente trazer a escuridão à luz. Verdade por verdade. Mentira por mentira. Até que reste apenas o que é real. A luz da manhã inunda meu escritório na Franklin West Capital, pintando retângulos dourados sobre a mesa de mogno onde alinhei documentos em fileiras perfeitas. 6 anos de extratos bancários. Relatórios de crédito. Solicitações de empréstimos com assinaturas falsificadas. Cada papel é mais um tijolo no muro de evidências que construí. Meu telefone vibra.
Uma mensagem de Sarah. Eles acabaram de passar pela segurança. Estão subindo. Ajeito minha saia lápis grafite e olho meu reflexo na janela. A mulher que me encara não tem quase nada da adolescente que um dia implorou por ajuda para pagar a faculdade. Os olhos dela agora são de aço, não de lágrimas. O elevador toca. Através da parede de vidro, vejo-os marchando pelo corredor como uma tropa de invasão. Meu pai à frente, impecável em seu terno Brooks Brothers apesar da umidade de junho. Minha mãe logo atrás, segurando a bolsa Hermes como um escudo. Madison, de Jimmy Shows, pisando com força no mármore em um ritmo agitado. René. Meu pai entra sem bater. Essa palhaçada termina hoje. Permaneço sentada, uma mão repousando sobre a pilha de documentos. Por favor, entrem. Minha mãe se equilibra na beirada da cadeira de visitas. Madison para perto da janela. Meu pai permanece de pé, se impondo sobre minha mesa. Preparamos documentos legais. Ele joga uma pasta grossa sobre meu mataborrão. Você vai assinar hoje. Abro a pasta e leio a primeira página. Uma nota promissória de $120 mil, mais danos? E sofrimento emocional, diz Madison, com a voz trêmula. Você sabe quantas pessoas eu tive que desconvidar da recepção na vinícola? Só o depósito. Você vai assinar. O dedo do meu pai aponta direto para a linha de assinatura. Você nos deve muito por termos te criado. Uma batida na porta. Stan Richards entra, com o terno amarrotado e os óculos de aro fino que o fazem parecer mais um professor do que um advogado amigo da família. Agora veja bem, mocinha, ele começa, ajustando os óculos. Seus pais têm provas documentadas de contratos verbais? Na verdade. Aperto o botão do interfone. Pode entrar agora, por favor? A porta se abre de novo. Victoria Shen entra, com seus lobotins vermelhos e o terno sob medida irradiando autoridade no direito corporativo. Sou Victoria Shen, advogada da Sra. Miller. Entendi que vocês querem discutir contratos verbais? O rosto do meu pai empalidece. Este é um assunto de família. Então vamos falar sobre família. Abro a primeira pasta. Como esses cartões de crédito abertos no meu nome quando eu ainda estava no ensino médio. Ou esses empréstimos estudantis feitos com o CPF da Madison sem que ela soubesse. Olho para minha irmã, que arregala os olhos. Embora você tenha descoberto depois, não foi, Madison. Eu. Ela desaba numa cadeira. Eles disseram que iam pagar antes de... Antes de quê? Espalho mais documentos sobre a mesa. Antes do roubo de identidade ser descoberto? Antes do prazo de prescrição vencer? Antes que eu tivesse provas da sua cumplicidade? Os dedos da minha mãe apertam ainda mais a bolsa. Estávamos tentando ajudar? Cometendo fraude? A voz de Victoria é afiada como uma lâmina. Roubo de identidade? Fraude eletrônica? Sonegação fiscal? Stan Richards puxa a gola da camisa. Agora, essas acusações? Não são acusações. Empurro um pendrive pela mesa. São provas documentadas. Incluindo gravações em que o senhor admite ter feito esses empréstimos. Sabia que Ohio é um estado de consentimento unilateral para gravações, padre? A cor some completamente do rosto dele. Aqui estão suas opções. Cruzo as mãos sobre a mesa. Desista de todas as exigências relacionadas ao casamento da Madison. Assine estes documentos reconhecendo os empréstimos fraudulentos e concordando em pagá-los integralmente. Ou deixe o silêncio pairar no ar. Eu abro um boletim de ocorrência. Você não teria coragem. A voz do meu pai vacila. Seus próprios pais? Os mesmos pais que disseram que eu não era material para a faculdade? Que usaram minha poupança universitária nas compras da Madison na NYU. A calma na minha voz surpreende até a mim mesma. Tente. Madison começa a chorar. Eu nunca quis, eles disseram que era só temporário. Stan. Meu pai se vira para o amigo. Diz para ela que ela não pode. Na verdade. Stan tira os óculos e começa a limpá-los com um lenço.
Com base nas evidências reunidas pela Sra. Miller, eu recomendo fortemente que aceite os termos. A segurança está esperando lá fora. Aperto novamente o botão do interfone. Eles vão acompanhá-los até a sala de conferências para assinatura dos papéis. Ou até o saguão, dependendo da escolha de vocês. Minha mãe se levanta, a maquiagem perfeita já falhando junto com a compostura. Como você pode fazer isso com sua família? Aprendi com os melhores. Abro outra pasta. Lembra o que o senhor me disse sobre empréstimos para a faculdade, pai? Que não emprestava dinheiro por princípio? 2 seguranças aparecem à porta. Os ombros do meu pai caem, e sua autoridade desmorona como castelo de areia na maré alta. A sala de conferências. Sua voz é quase um sussurro. Nós vamos assinar. Madison fica. Fecho as pastas. Ela e eu ainda precisamos conversar sobre o pagamento do empréstimo estudantil dela. Eles saem, os soluços da minha mãe ecoando pelo corredor. Madison permanece encolhida na cadeira, o rímel deixando trilhas negras em suas bochechas. Por quê? O sussurro dela carrega o peso de anos como a filha favorita. Por que agora? Vou até a janela, observando a cidade se estender até o lago Erie. Porque às vezes, a única forma de curar uma ferida é limpá-la por completo. Me viro para ela. Mesmo que doa. O sol reflete minha imagem novamente. Desta vez, vejo as 2 versões de mim mesma, a adolescente ferida e a mulher que finalmente a libertou. Ambas sorrindo. Hoje, o sol da tarde banha meu escritório de canto em tons âmbar e dourado, minha recompensa diária por mais um dia de 14 horas na Franklin West Capital. 6 meses após aquele brunch fatídico, minha promoção a gerente sênior de portfólio veio com uma vista do lago Erie que ainda me tira o fôlego. Ajusto uma foto emoldurada sobre a mesa, o vovô Joe, sorridente, ao lado de seu trailer reluzente, aquele que ele vendeu em segredo para ajudar a financiar meu primeiro semestre de aulas noturnas. Lembrar disso ainda me faz lacrimejar. Mas hoje, essas lágrimas brilham com vitória, não arrependimento. Meu celular vibra. A mensagem da Sarah ilumina a tela. Confirmação final para o jantar de quinta? A Linda, da contabilidade, perguntou se pode levar a torta de maçã famosa dela. Sorriu ao responder, diga que sim. Minha família escolhida merece toda a torta que quiser. Os relatórios trimestrais espalhados sobre a mesa podem esperar. Reúno minhas coisas e guardo o laptop no estojo de couro, presente da equipe depois que conquistei a conta Peterson. O elevador desce 42 andares, cada um me levando para mais perto de casa. Minha casa. Esse pensamento ainda me emociona. A noite de primavera me abraça enquanto caminho os 3 quarteirões até meu prédio. As luzes de Cleveland começam a brilhar, como estrelas surgindo no céu urbano. Meus saltos ecoam no mármore do saguão, e Thomas, o porteiro, tira o chapéu com um sorriso. Boa noite, Sra. Miller. Chegou uma entrega para a senhora. Ele me entrega um envelope creme grosso, e o remetente faz meu coração acelerar. Escritório de admissões da Universidade de Pittsburgh. Dentro, encontro uma carta confirmando minha nomeação para o Conselho Consultivo da Escola de Negócios e um convite para discursar na formatura do próximo mês. A ironia não me escapa. Meu apartamento me acolhe com o brilho suave do pôr do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. Tiro os saltos, atravesso o piso de madeira até a cozinha e sirvo uma taça de Pinot Noir. O silêncio é como um cobertor quente e sem dramas, sem manipulações, sem pisar em ovos. Outra mensagem chega. Desta vez, da minha prima Jennifer, recebi sua confirmação pro meu casamento. Mal posso esperar para ver você e os avós lá. Sem pressão, mas se quiserem encontrar a gente antes. Sorrio e respondo, almoço na semana que vem? Por minha conta. As paredes do meu home office contam minha história. Minha licença série 7, diplomas da escola noturna, prêmios da Franklin West. Mas a peça central é uma caixa de sombra contendo uma medalha enferrujada de uma competição de robótica do ensino médio. A única conquista que meus pais nunca se importaram em assistir. Meu laptop emite um som, um novo e-mail. É de uma jovem analista da empresa, com uma mensagem tímida. Sra. Miller, será que a senhora poderia me dar um conselho?
Meus pais estão me pressionando sobre minha carreira, e ouvi dizer que a senhora talvez entenda. Coloco a taça de vinho sobre a mesa e começo a digitar: vamos tomar um café amanhã cedo. Conheço um lugar ótimo. A campainha toca às 7 em ponto. Sara chega com comida tailandesa para a viagem, seguida pelos meus avós, trazendo um bolo de chocolate caseiro. Linda, do setor de contabilidade, aparece minutos depois, com a torta de maçã prometida ainda quente nas mãos. A mesa está pronta na varanda, aviso, guiando todos para fora. O lago Erie se estende diante de nós, tingido pelas cores do pôr do sol. Luzes penduradas brilham sobre nossas cabeças, meu pedacinho de estrelas trazido para a terra. Vovó segura minha mão enquanto nos sentamos. Vi as fotos do casamento da Madison no Facebook. A vinícola parecia menor do que o planejado. Ouvi dizer que eles acabaram indo naquela vinícola local, em vez de Napa, acrescenta Sara, passando o pé de Thai. O clube de bridge da sua mãe deve ter ficado horrorizado. Dou de ombros, leve e despreocupada. Não é mais meu circo. Jantamos e rimos enquanto o céu escurece e o crepúsculo dá lugar à noite. Vovô levanta o copo em um brinde, a minha neta brilhante, que provou que todos estavam errados. As lágrimas vêm aos meus olhos, mas levanto meu copo bem alto. Ao homem que vendeu o trailer dos seus sonhos porque acreditou em mim. Mais tarde, depois que os pratos foram lavados e a minha família escolhida foi embora, fico parada à janela do meu quarto. A cidade brilha lá embaixo, testemunha de todos os sonhos que encontraram seu caminho apesar das dificuldades. Meu reflexo no vidro revela duas versões de mim mesma, a adolescente insegura segurando uma carta de rejeição da faculdade, e a mulher que construiu sua própria história de sucesso, tijolo por tijolo. Meu celular acende mais uma vez. Uma mensagem de Madison. Agora eu entendo. O que eles fizeram. O que eu fiz. Me desculpa. Deixo a mensagem sem resposta, uma ponte que ainda não estou pronta para atravessar. Amanhã, revisarei as inscrições para o fundo de bolsas de estudo que criei para alunos não tradicionais. Amanhã, serei mentora de mais uma jovem tentando provar seu valor. Amanhã, continuarei construindo uma vida que não precisa da aprovação de ninguém além da minha. Mas esta noite, permaneço firme no meu sucesso, deixando-o preencher meus pulmões como oxigênio. A adolescente ferida dentro de mim, finalmente, solta o ar, consciente de que sempre foi digna. Ela só precisava que alguém acreditasse nela. E esse alguém, fui eu.